Afinal, não sou eu que vou. Bom dia! Ou boa tarde, ou boa noite, dependendo de quando estão a assistir. Vamos começar de novo, porque tu começaste a falar, a Fátima estava a falar. Vamos lá. Fiz isto 3 ou 4 vezes e o Rafael travou-as todas. Travou-as todas, não. Enfiou-as todas lá. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo. Para hoje nós temos aqui uma mãe, amiga, empresária. Ela é um faz-tudo. O que vocês precisarem, basta chamá-la. Ela é um mulherão. Fátima! Só dizer que se for preciso entupir algum carro, também bom. Tudo, ela arranja jeito. Ela faz mudança de carro sozinha, ela monta móveis, precisa ela constrói até uma casa. Vamos lá então, para começar. Como tu definirias? Nem me deixou pensar. Aquelas casas de tijolo ou de madeira? Todas. Eu não sou muito boa a definir quais. Vocês não estão a perceber. No fim de um direct, está cheio desta energia. E eu estou aqui ainda a dormir. Mas pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isto são 9h30 da manhã. Mas pronto. Como é que eu me defini? Tem uma parte boa, que sou eu a apresentar. Como é que eu me defini? Sei lá como é que eu me definiria. Quem é a Fátima? Fátima é a filha da Clara e do António. É isso. O que é que tu gostarias que as pessoas dissessem em relação a ti? Dissessem assim. Quem é a Fátima? O que gostarias que definisse a Fátima? A Fátima é boa pessoa. Não quero. Fátima é alegre, Não quero. Fátima é trabalhador, Fátima é uma faz tudo, como eu já disse. Não. Qualquer coisa, podemos Tudo ligar. literalmente com a mão. Tudo. Mas Fátima às 4 da manhã não atende à primeira, mas à quinta ela atende. cá também é capaz de atender à primeira. Cabela ajuda. Fico com medo que tenha acontecido alguma coisa. Temos aqui algumas clientes muito curiosas. A pergunta está logo em primeiro é: acreditas em extraterrestres? Então não acredito, convivo com eles todos os dias. Olha aqui a Salomé. Que é que acreditas em extraterrestres? Agora a falar sério? Nada, Sério? não acredito nada disso. Porquê é que não acreditas? Porque é que porque eu acredito em Deus? E em Poderias. Jesus Cristo? Mas um extraterrestre, arte. Não, mas eu não acredito nisso. Acredito no nosso Criador. Em seguimento disso, os milagres de Fátima fazem sentido Quem é para que ti? fez essa pergunta Ahm, dos extraterrestres? Foi a mesma senhora que fez de Fátima. Quem é? Foi, foi a dona. Não se identificou. A Manuela Martins. Dona Maria Manuela Ferreira Martins, não é? Seus milagres de Fátima Fazem sentido para ti. se fazem sentido para mim. Fazem sentido para mim. Acredito que milagres aconteçam todos os dias. Acredito que tenha ali acontecido alguma coisa, mas não tenho essa fé inabalável, como toda a gente tem, eu respeito, principalmente a minha mãe, por isso é que eu me chamo Fátima, mas acredito que tenha acontecido um milagre. Afinal, nós paramos diariamente com milagres na nossa vida. Portanto, acredito que tenha acontecido ali qualquer coisa assim. Agora, já desceste às águas do batismo? Como foi? O que te levou a isso? Como te sentiste? É uma pergunta também aqui muito curiosa. De quem? Ah, Eu quase que sei. não tinha nome. Não, não. Não tinha. Se eu já desci às águas, já fui batizada. Como é que eu me senti? Como é que eu me senti? Como é que eu me senti? Quando te conheceste, Foi, foi o renascer, o renovo. Tornei-me. Naquele dia, muita coisa fez sentido para mim. E vi muita coisa de outra forma. Agora,
Com o dia a dia a passar, vai esfriando um bocadinho, é um facto. Mas a fé continua aqui. Qual o conselho que tu darias às pessoas, quando, por exemplo, estão muito em baixo, não têm ninguém? O que tu indicarias a que essas pessoas fizessem? Essas perguntas são duas, Não. não? Interessante. Mas tu não sabes quem foi? Não Não se tinha, não. identificou? Ah, queria saber quem era. Posso perguntar depois. Ah, peraí. Pois identifiquem-se. Eu quero saber quem foi. Que conselho é que eu dava? Aquele que eu dou a toda a gente, quem me conhece pessoalmente, é o conselho possível para mim e o único. É agarrem-se à fé. Joelhinho no chão, orem muito a Deus, porque nada é impossível. É aquilo que eu digo sempre, principalmente em privado. É o único conselho que eu dou. O único. Para mim é o mais válido. O único válido. Agora, algo que, na minha opinião, vem muito agarrado àquilo a que nós nos firmamos e lutamos e acreditamos. Como consegues ser tão tolerante com algumas pessoas? Não consigo. Não, mas estou. Não consigo. Disfarça muito bem. Por exemplo, o que é que te irrita mais num direito? O que é que me irrita num direito? Boa pergunta. O que é que me irrita num direito? Há várias coisas que me irritam num direito. Que me interrompam quando eu estou a apresentar uma peça nova. Mais ou menos. Viram, menina? Há várias coisas que me interrompem, que me irritam, mas não é nada grave. O mais grave para mim, o que me irrita, o que me leva ao extremo e é capaz de me tirar ali do meu foco e da minha postura, é quando desconfiam da minha seriedade. Isso sim, isso irrita-me profundamente. Eu tenho que ficar ali, sou capaz de parar de vender, sou capaz de estar ali a debater, até toda a gente entender que eu sou uma pessoa séria. Isso eu não abro, não negocio o meu valor. Se eu sou séria e não se negocia isso. Sou capaz de ficar ali a debater e a mostrar e a provar por A mais B que eu sou séria. Isso é o que mais me irrita. O resto é peanuts, a gente leva aquilo no canto. Agora, entrando aqui na loja, não é? No Cuecas e Cuequinhas, nesta família, temos clientes novos, outros que estão connosco desde o início. Alguns sabem como foi fundado o Cuecas e Cuequinhas, que era uma sociedade e que deixou de existir. Como foi para ti esse momento e como foi recomeçar? Quem faz essa pergunta? Eu Estás despedida. sei, mas muita gente tem, porque há pessoas que sabem uma versão, outras outra, poucas sabem as duas, não é? Eu sei, por exemplo, Sabes as duas. mas eu sei as duas, exatamente. E depois cada um tira as suas conclusões, não é? Exatamente. Não vale a pena nós irmos por esses assuntos, de falar do que correu, do que não correu, só queremos saber como foi este começo para ti. Sinceramente, Hum. foi muito. Sabes o que é mais curioso? É que foi setembro e setembro. O final de tudo e o nosso final do primeiro ano. O nosso setembro do ano passado foi muito mau. É sabido, não por toda a gente, não abrange toda a gente, como é lógico, mas foi curioso o mês de setembro do ano passado, porquê? E o mês de setembro deste ano. São 2 setembros, que os dois ficaram marcados para mim. Setembro do ano passado, cuecas e cuequinhas. O cuecas e cuequinhas começou devagarinho, mas teve assim, bum, trabalhamos bem, tivemos sempre muitos clientes e depois, no verão do ano passado, a gente foi em decadência sempre. Fomos caindo, 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 caindo. Começamos a cair muito perto de março, abril, a gente começou a ir sempre a descer. E o setembro foi o último, aquele que caiu muito, muito. Nós estávamos com clientes a tirar o gosto da página. Tens seguidores e tu vais ali àquele grupo, àquela página e tiras o like. Nós, como tivemos no final uma sociedade, não é? Havia coisas a acertar e não sei o quê, e deu prejuízo. Era só dinheiro a sair e muito, muito pouco a entrar. Então, a minha ideia no setembro era: quero que isto acabe. Quero que o setembro acabe, porque está a correr muito mal. E eu tinha ideias novas. Para mim, não é? Que não tinha nada a ver com a sociedade,
Eu quero que isto acabe, mas eu sabia que aquilo tinha que correr assim. Sabes quando tu sabes que as coisas estão más, mas também não fazes nada para ficar bom, porque primeiro vai acabar e não há. E mesmo assim, em setembro ainda lancei o cartão virtual de cliente, no Cuecas e Cuequinhas. Já ele foi lançado em setembro, que na altura até me colocaram a ideia de não coloques agora, porque está em sociedade, colocas depois quando for para ti. Eu disse, não, tem que ser qualquer coisa pelo menos que incentive o cliente. Eu lancei e fiz-lo online o cartão virtual de cliente, que era aquele cartão que nós acabámos agora com ele quando entramos para aí. E o mês de setembro todo foi, quero que este mês acabe, que eu quero entrar primeiro com um staff novo, primeiro com tudo novo. Depois, o primeiro dia, o dia 1 de outubro, eu mudei a loja toda. Mudei o lugar dos móveis e pintámos a loja. E eu tinha muitas ideias, mas só para mim. Ou seja, tu numa sociedade, seja com quem for, tu dependes sempre de 50% da outra pessoa, não é? E quando é só teu, tu fazes é livre. Se der ruim, é só para ti. Então, eu tinha muitas ideias só para mim que eu não tinha de comunicar a ninguém. Tinha que as fazer. Se corresse mal, eu pagava a fatura daquilo. Então, eu tinha muita coisa contigo, como fizemos. Tinha muita coisa para trazer, muita coisa para vender, muita coisa diferente para comprar, maneira diferente de apresentar. Uma das coisas era mudar o horário de direto, porque nós começávamos sempre às 9h30 e para mim fazia sentido começar cada vez mais cedo, porque tu, às 9h30, eu vejo-me como trabalhador, como uma pessoa que trabalha noutro sítio qualquer. Eu tive muitos anos a sair às 5h30 e chegava à casa, tratava das minhas coisas, tratava da Clara, que era pequenina, e eu às 8h30 estava na cama. Não estava à espera de um direito às 9h30 da noite para ver direto. Então, uma das coisas que fazia sentido na minha cabeça era colocar mais cedo. E eu tinha que colocar aquilo quando eu não dependesse da opinião de mais ninguém, era minha. Só minha, não é? E dos clientes, o feedback dos clientes. Por isso é que nós hoje até começamos às 4h30, às 5h30. Porquê? Porque tu apanhas aquela hora em que o cliente chega do trabalho, dá banho aos filhos, está a preparar os jantares, está a colocar a mesa, está a recolher uma roupa, está a pôr uma roupa para secar e pode perfeitamente deixar o telemóvel ali comigo a falar. Ou pode colocar um auricular e levar-me, ou está a tomar banho, ou está a preparar o jantar e está na hora de jantar. Ou seja, eu quero apanhar essa parte, eu não quero apanhar, não me interessa apanhar aquela parte em que o cliente quer estar em casa e quer, como eu faço na minha casa, ir para a Netflix. A mim interessa apanhar o conceito de família. O marido, os filhos. Por isso é que, que temos clientes a dizer que os filhos estão a ver, o marido está a ver. Eu quero apanhar a família, quero apanhar, não quero apanhar só a esposa, só a filha, quero apanhar toda a gente. Então acho que aquele horário entre as 8h30 e entre as 10, para mim, é o que faz mais sentido. E eu, como nunca fui muito boa, aqui, neste trabalho, neste, neste trabalho nunca foi muito boa em horários, porque dizemos às 8h30. E como sabes, nunca começámos às 8h30, porque estamos às 8h30 prontos para começar e estamos ali a conversar sobre qualquer coisa, mas estamos sempre lá. Nunca chegamos atrasados à loja, isso é um facto. Mas estamos sempre ali a conversar. E acontecia exatamente a mesma coisa. O direito começava às 9h30, era sempre a começar às 10. E então para mim já era uma hora muito tarde. Havia muitas coisas novas para fazer, que eu queria fazer, e o mês de setembro foi tem que acabar, tem que ser assim, tem que acontecer assim, tem que rolar assim, para em outubro eu entrar sozinha com o staff que eu contratei, que eu falei, que eu conversei com toda a gente, que para mim fazia sentido. Este setembro foi hum, foi o honrar de tudo aquilo que eu tinha planeado, que eu tinha pensado. Passado um ano, eu olho para o mês de setembro do ano passado, olho para o setembro deste ano, e a diferença é brutal. Em termos de clientes, em termos de faturação. Tu, melhor que ninguém sabes comigo, que as faturações, se graças a Deus também temos muito trabalho, em termos de visualizações, em termos de compras, em termos de vendas, em termos de tudo. De, de, de clientes, de reclamações, estamos quase no zero. Então, para mim, é um ano inteiro completo de tudo aquilo que eu no setembro passado pensei, idealizei e esperei para mim, né? Para um novo futuro para mim. E este ano foi a confirmação de tudo aquilo que eu tinha pensado lá atrás
estava a fazer o certo, que era assim que devia ser. Então, para mim, acho que foi essa a pergunta. Mais ou menos isso. Pronto, tá bom. Sim, agora, Tentei fugir um bocadinho. a nível da loja, acho que esclareceste tudo. E a Fátima? A Fátima, Quem era e quem é agora? essa Quem era há um ano atrás? pergunta é tua. É misturada aqui com a tua cliente. Só fiz de outra forma. Mas eu tenho que saber quem são os Amor, não clientes. sei. 2000 anos depois. Eu vou te dizer, a Fátima é exatamente a mesma. Só que a Fátima, como é que eu vou dizer isto sem ferir suscetibilidades? Estou a pensar, porque é uma pergunta muito interessante e que quem ouve dizia tranquilo, não é? Mas aqui é complicado porque nós atingimos várias pessoas. Quem era a Fátima? Quem era aquela Fátima? Por exemplo, vou-te citar a minha mãe. Fátima, eu não te conheço. Tu não és assim. Ou seja, Ou não pior. eras o mesmo. Não Não, mesmo. porquê? Porque eu fazia a Fátima que toda a gente conhecia no ano passado, era a Fátima má. A Fátima má, a Fátima rígida, a Fátima que não tolerava nada, a Fátima que só chamava a atenção, a Fátima que era a Fátima que tomava que chamava a atenção, era a Fátima que era a má. Era, é isso, eu estou a olhar para ti. Também posso olhar para ti, mas eu estou a olhar para ti. Era a Fátima má. A Fátima fazia o papel de má. Se me perguntares assim, e não disseste nada, não, porque eu assumi aquele papel. A culpa foi 100% minha. Foi o papel que me foi dado, foi-me dando devagarinho e eu assumi completamente. Só que a Fátima não é essa, ela não é assim, percebes? E eu deixei que fosse, assumi, comprei aquele papel, deixei que fosse assim, mas depois, quando não houve necessidade de eu fazer esse papel, a Fátima é outra completamente. A Fátima é esta. Causou muito alarde, porquê? Porque, tu agora estás mais divertida, porque devias ter sido, devia, mas eu não conseguia ser. Eu comprei aquele papel e na minha mente, e no meu coração, aquele era o papel que eu devia desempenhar. Era o da má. Agora, se és assim, não sou. Mas não quero ser mais. É aquele tipo de coisas que ficou lá atrás e que nunca mais Por isso é que as pessoas ficam tão, tão chocadas quando eu digo foi um capítulo da minha vida que nunca mais volta a entrar na minha vida. Porque nunca mais volto. Porque eh, foi progressivo a diferença da minha personalidade. Eu fui, eu fui me moldando, eu fui comprando papéis, arrecadando papéis que não eram meus, que me foi moldando a minha personalidade. E quando acabou, foi tipo arrancas a raiz de baixo, foi mesmo da raiz e tu floresces no outro lado e começas a perceber que aquilo eu não compro mais, nunca mais. É aquele tipo de ensinamento que tens, que nunca mais voltas a fazer. Nunca mais eu quero desempenhar aquele papel, nunca mais eu quero ter no meu coração aquilo que eu tinha. Sabia nitidamente que não era eu e que era um papel que eu tinha que desempenhar. Agora, perguntas-me assim, a culpa era de quem? A minha, só a minha. Porque eu comprei aquele papel, eu sentia-me na altura, achei que estava a fazer bem em ter o papel. Sabes o Hermano José e já não sei quem era outro que fazia o Bucha e o Estica? Deve ser do Não, meu não tempo. é, não é. Mas havia o Chico Fininho, não é o Chico Fininho, o Bucha e o Estica, não é? Têm dois papéis, o Bucha e o Estica. Uau! Pronto. E eles, aquele papel é deles. Tens que desempenhar aqui. Pronto. Eu comprei aquele papel e desempenhei. Percebes? Então aquilo era o meu. Agora, cuidado, porque eu é que não sei falar com os clientes, porque eu sou rígida, porque eu sou intolerante, porque não sei o quê, não sei o quê. Eu comprei esse papel todo, então ele foi todo meu. Bem, com isso veio algo que eu acho que antes não tinha sido assim. Foi o sucesso. Sucesso antes não era sentido da mesma forma. Ou porque eram duas, ou porque tu não te sentias
tão bem por causa desses papéis que te estavam a fazer desempenhar, como disseste que tu aceitaste. Não é? Isto aqui é quase como se fosse uma novela. Estás de tomar aquele papel. Ah, antes eu vejo como uma Fátima. Sabes quando dizem assim, é o meu patrão? Não existe mais nada para além disso. Não há como agora. Há amizade, assim, olha, tu não estás bem, senta aqui, o que é que se passa? Percebes? Como tu tens essa atenção connosco. Antes, se calhar, não existia isso, e se calhar vai haver pessoas que cá estavam que não vão entender. Existia, sabes, Salma? Existia. Nós, na altura da sociedade, tínhamos uma funcionária, pelo menos uma que eu me lembro que eu gostava muito, e que também, quando a dimensão do amor foi exatamente a mesma da desilusão, exatamente igual, está no mesmo patamar. Que eu gostava muito, fiz isso muitas vezes, só que era sempre desvalorizado. Aquilo que eu faço com vocês diariamente, os conselhos que eu dou, aquilo que eu tento compreender da vossa vida para vos ajudar, eu tentei fazer sempre isso, mas sempre foi desvalorizado. Sempre. Então, nunca deu para destacar, porque era desvalorizado. Porque, ah, para Deixa entender. lá. Ah, O que é? o que é que tu te lembras de mim há um ano atrás? Tu que trabalhavas aqui nas galerias também. Qual era a imagem que tu tinhas de mim? Sim, já, a primeira vez que eu entrei, né, que foi, até foi, na altura era para pedir uns sacos, que eu não te conhecia de lado nenhum. Sim, pá, quem é Fátima, meu? Chego lá, a Fátima lá estava a resolver alguma Qual coisa. era a tua ideia de mim? Eras a pessoa que tu és. Achei que tu eras só uma maluca qualquer que está armada e que manda e, e que não respeitava um bocado o limite daquilo que era o sentimento do outro. Isso é um bocado espinheta, como se costuma dizer. E também é um bocado a imagem que pintam quando tu não conheces alguma pessoa. Tu, inevitavelmente, acabas por julgar por aquilo que tu ouves. Não é? Se tu tem uma pessoa lá fora, se eu te falar muito dela, tu, mesmo não a conhecendo, vais dizer um olá, o olá não vai ser igual como se tu não soubesses nada sobre ela, não é? Então, foi agradável a surpresa, a mudança. Muita gente aqui não sabe como é que foi a minha mudança aqui, não é? Como entrei aqui. Foi assim meio que inesperado, não é? Eu na altura estava grávida. Foi também uma coisa que para mim me mostrou um lado teu muito sensível, que foi quando eu perdi o bebê, tudo aquilo que aconteceu, tu teres saído da loja, teres ido ter comigo. Se diz assim, olha, se precisares ficar em casa, fica, sem te preocupares tanto com o trabalho e pensares também naquilo que eu estava a passar. Tendo tu passado mesmo ou não, meter-te no lugar do outro. Pronto, eu saí de onde estava por vários motivos. Perguntei-te se tu não precisavas de alguém para aqui. Na altura, por tudo aquilo que tinha acontecido, não era o melhor momento e nós entendemos isso. Mas depois, pronto, lá foi preciso e a Salomé lá veio. Mas diz-me uma coisa: o sucesso para ti, como é que tu lidas com isso? Sabes uma coisa que me disseste agora e deixaste de pensar e eu comecei a rir sozinha. Eu tenho essas coisas de pensar e rir sozinha do meu pensamento. Muitas vezes. Tu estavas armada em patroa. Como é que eras armada em patroa, não é? Foi mais ou menos isso que tu disseste. E hoje que eu posso me armar em patroa, Nós porque temos mais tenho que ela. 10 funcionários, 10 me posso armar em patroa e o nome realmente arma, manda-me em mim. É literalmente isto. O meu dinheiro na minha carteira, tudo, só não mando nas compras. O sucesso Nós para vamos ti. juntar Ela vai crescendo, não é? Graças a Deus vai ganhando dinheiro e o que é que nós fazemos? gastam Ela gasta todo. Só inventam coisas para eu comprar. várias Para eu fazer. embalamento, a Fátima está sempre a evoluir. Perguntem quanto dinheiro já gastou? Muito. De tudo o que ela gastou, quantas coisas estão paradas? Muitas. Porquê? Porque vamos evoluindo e já não usamos as outras ideias. Porque és uma pessoa, sabes que eu tenho uma coisa de bom. Tu também és. A Ana também é e a Carla também. São as três que estão comigo ali na 12. Não é? Não desvalorizando o resto do pessoal que está na 11, mas a 12
aquelas meninas que estão ali comigo foram, fomos criando, fomos crescendo juntos. Então, vocês têm uma coisa de bom comigo que fecham comigo. Somos muito, eu costumo dizer, comichosas, no direto, mas somos caprichosas. Gostamos sempre de, isto está assim, mas se estiver assim, fica mais giro, então vamos começar todos a fazer isso. E então, o embalamento foi uma das nossas maiores preocupações. Foi sempre o meu foco direto, desde que eu fiquei sozinha, foi o embalamento. O ir rápido e o ir perfeito. E então, todas as ideias, e depois eu não durmo muito bem de noite. Não é que eu não durmo de noite, eu durmo muito pouco. Para quem não me conhece, eu adormeço sempre por volta das 5, 5 e meia da manhã. Durmo muito pouco. E então a minha cabeça não para em termos de ideias para melhorar, não para expandir, é para o que temos melhorar, porque não quero expandir nada. É o que está, mas dá para aperfeiçoar para melhorar. E o embalamento, para mim, era o meu foco. Então, tudo aquilo que a gente conseguiu, tudo aquilo que a gente construiu no nosso embalamento, foi tudo pensado ao pormenor, inventado, trabalhado com a gráfica, porque precisamos assim, porque eu quero assim, porque vamos assim, porque... trabalhado com a gráfica, inventado, pensado e idealizado. O que é que acontece? O nosso embalamento é muito bom. E eu orgulho-me muito de todos os passos que a gente criou no nosso embalamento. Mas como tudo, quando tens uma ideia muito boa, o que é que acontece? Ela é expandida. Porque inevitavelmente vêm, gostam e copiam e fazem. Quando começam a copiar, eu, eu sinto a necessidade de transpor isso, sinto a necessidade de conseguir melhor ainda. Por isso é que temos as coisas paradas, porque estamos com ideias ainda mais. Porquê? Porque se aquele era bom, a gente consegue ainda fazer melhor. Porque depois ainda vão olhar, ainda vão gostar mais, ainda vão fazer igual também. Então, essa é a ideia. Foi o que eu disse, os objetivos são sempre para mim, para me melhorar a mim e nunca para copiar os outros ou tentar ser melhor do que os outros, é tentar ser melhor do que eu. Aqui, no embalamento, eu estou a disputar com quem? Comigo. Foi eu que eu criei aquele, pelo menos aquelas ideias foi eu que as tive. Então aqui, se eu quero melhorar, eu vou melhorar o quê? É uma coisa que eu fiz. Então aqui a disputa é entre mim mesmo. É eu com eu, assim. Não é? E aqui, seguindo isso, o que é que te tira o sono? Para além disso. Nada me tira o sono. Sinceramente, nada me tira o sono. Eu tenho é um ritmo de trabalho, e tu sabes, e bebo muito café. E tenho um ritmo de trabalho elevado. E então, o que me tira o sono, que não me tira, primeiro é as séries na Netflix. Isso tira-me o sono completamente. Porque eu vejo um episódio, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro, e muitas vezes já é 6 da manhã e estou a acabar de ver só mais este episódio e já está a dia, estou no traço. Então, as séries da Netflix tiram-me o sono. Mas o que eu gosto muito de estar, como é que é aquela música? Ai, como é? Não sei que é o silêncio da noite. Estás a ver? Eu fico a imaginar o que é que podemos melhorar aqui. E uma reclamação, uma crítica de um cliente, um erro de loja que eu tenha criado, ou vocês tenham criado, como é que a gente consegue melhorar? E mesmo assim tudo à cabeça durante a noite. E eu vou pensando, melhorando. Muitas vezes chego cá de manhã e digo, uma coisa aí, começo a pôr na mesa as ideias para começarmos a debater, que é uma das coisas que fazemos sempre. Sempre. Há uma ideia aqui para termos, para melhorar. Eu gosto dessa parte, porque elas eh, eh, são entusiasmadas comigo. Eu trago uma coisa e elas, ei, podemos fazer assim, e depois assim, e daqui a um bocado a minha ideia está, pum, eu sei, gosto, vamos fazer assim. E vamos ter, a parte que eu não gosto muito é, dá-me o teu cartão que eu tenho que comprar, não sei o que, não sei o quê. Essa é a parte, Rafael, essa é a parte que eu, Rafael está a ganhar o meu gosto. pois está, pois está. Ontem assim, faz-me, cartão. Está bem. Pronto. Essa é a parte que eu não gosto. Mas criar coisas novas, para melhorar. Para melhorar em tudo. É o que. Não é que me tire o sono, mas já que eu não estou a dormir, vem Vamos assim, lá fazer alguma coisa. vem assim muitas ideias. E as séries da Netflix, inevitavelmente. As séries da Netflix são deliciosas. Neste momento estou a ver a Dynasty. Tens que ver então. E sabes qual foi a parte mais top para mim? É que tem 5 temporadas. Eu vou ficar aqui muito tempo a ver. Já vou na segunda.
Estás a acabar. E E tu, comecei a ver no sábado. Eu adoro séries. Eu também. É o que me tira ao sono. O que é que tu pensas quando ouves a palavra bem-sucedido? E porquê? Aquilo que eu penso no bem-sucedido, trabalho. Trabalho e dedicação. Só. E eu vou-te ser muito sincera, e tu sabes, vou-te ser muito sincera a ti, não te estou a responder a ti, pessoalmente, porque tu és um canal, porque tu sabes. Eu não me acho nada, nada, essa última bolacha do pacote. Rigorosamente nada. Porque sei perfeitamente que daqui a nada, uns estalar assim de dedos, isto. Basta, por exemplo, a nós não nos vai acontecer isso, por caso contrário, a gente faz uma rede social nossa, né? Já falámos sobre isso. Mas basta, por exemplo, aquilo das vendas em direto. Foi publicado e foi publicitado e foi falado. Realmente acontecerem, acabar com as vendas em direto. Nós já tínhamos N projetos aqui na mesa. Em horas, assim, em horas, em horas, em horas. Pensámos em montes de coisas. Imagina que acabam. Tu tens 39 mil seguidores na página. Vais deixar de os ter, porque não há direitos. Não é? Não há direitos, não é haver. Então, temos de trabalhar noutras coisas. Então, o que é o bem-sucedido? É nós termos 400 pessoas no direct? É vendermos muito? Muito, muito, muito? É isso que é bem-sucedido? Não, porquê? Porquê? Porque isso acaba. O bem-sucedido para mim é quando tu tens um cliente que vem aqui à loja e que te vem dar um abraço porque gosta de ti. Mas com coração, não é só porque tu pedes para virem à loja para te darem um beijinho no abraço. É porque querem a vida de coração. Isso para mim é ser bem-sucedido. Na vida, não é? Agora, aqui, trabalhamos e há um ano que estamos, ou melhor, desde janeiro que estamos a trabalhar muito bem em todos os direitos. Todos. E desde o primeiro direito em que começamos a trabalhar muito bem mesmo, que eu começo a pensar, o mês que vem já não vai ser assim. Vamos com calma então, conter aqui, o mês que vem já não é assim. E vem mais um mês e top. Vai com calma, que isto não vai correr sempre assim. Agora vem a Páscoa, calma, e vem a Páscoa e pum. Mas calma, calma, que agora vem o verão, certo? Agora vem o verão, calma, e vai o verão e foi top. Calma, vem o setembro, mês de escola, vamos com muita calma, e foi o mês dos recordes. Quantos meses de recordes nós tivemos? Temos vindo a bater os nossos recordes sucessivamente. Então, bem-sucedido. Bem-sucedido para mim é trabalho, esforço, dedicação, empenho e amor. Porque só com muito amor é que a gente convive diariamente com toda a gente. Trabalhamos aqui muitas horas. Liga tudo isso, trabalho, não é? Tudo o que acarreta. Quantas vezes te apeteceu mandar alguém à cagarota? Muitas vezes. Muitas vezes. Mas conseguiste manter a pulse. Muitas vezes. É assim, ao longo de um ano, que eu me lembro, duas clientes eu mandei mesmo literalmente ir à cagarota. Mandei mesmo. Perdi completamente a paciência com duas clientes. Literalmente à cagarota mesmo. Agora, de resto, quando eu vejo, às vezes as pessoas falam porque têm falta de entendimento. A maneira com que falam, a maneira com que exigem de ti, a maneira com que exigem é por falta de conhecimento, também porque não sabem o trabalho que nós temos, não é? Então é preciso aí ter muita paciência, ter calma, ponderação, perceber que temos que explicar melhor ao cliente, porque há coisas aqui. Agora, há cliente que abusa. Para a nossa sanidade mental, a maior parte são os amores. Mas depois tem ali uma fatia de um bolo inteiro que, pela tua rica saúde, são coisas que tu ouves que são surreais, não é? Tens de ter muita paciência. Muito. Senão não aguentas. Agora, para encerrarmos um bocadinho o assunto da loja e falar mais um bocadinho de ti. Se tu pudesses voltar atrás, havia alguma coisa que na altura não tiveste coragem de fazer e que farias? Ou para ti farias tudo igual? Para mim, ou na nossa sociedade. Não, não. No Cuecas. No cuecas, Sociedade ou não? desde o início, Estamos agora em desde o outubro, início. desde Se eu setembro de voltasse outubro. atrás, se mudava alguma coisa? Nada. Rigorosamente nada. Eu vou-te dizer porquê. Porque aquelas escolhas que eu fiz lá atrás, o assumir papel que não me identificava, que não era meu, mas que eu comprei,
a baixa no cuecas e cuequinhas, e a minha submissão tem muitas coisas, uma submissão muito camuflada, porque não parecia que era uma submissão, parecia que era só por ser assim e pronto, não é? A minha submissão, o meu baixar da cabeça em muitas coisas, se eu não tivesse feito assim, eu não tínhamos chegado aqui, não tínhamos feito isto. Entendes? Então, não há nada que eu mudar. Tinha de acontecer tudo exatamente como aconteceu. Diz, João. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades. Ai, gente, Mas agora, como é que a pessoa continua? Eu estava concentrada. E estava eu era assim que não eu a ver aqui. Ai, não podem entrar agora que é uma pergunta top. Onde é que está a nossa pena? Vou buscar. Está no carro. Ai, gente, não meteram pé com as minhas trabalhos, mas... Merecia. Podes, por favor, apanhar esta parte. Se ninguém tiver a frente da câmara. Pois, convém. Não está. Ludómia, não mexas. Assim põe é. Tu gostas de Pandora? Não apareceu. Gosto. Não apareceu. Não mostraste. Mais para baixo. É isso. A Pandora é. Agora vamos entrar assim um bocadinho na tua vida. Oh, valha-me Deus. Com Não um sei se sonho gosto. Um sonho? teu. Um sonho. Um sonho meu? Ah, engraçado. Nunca me fizeram essa pergunta, nunca pensei nisso. Nunca pensaste, não Não. sabes? Um sonho? Não. Onde é que tu te imaginas daqui a 10 anos? Ou como te No imaginas? cuecas e cuequinhas. Com vocês. E a trabalhar. E a nível Não tenho familiar? muita. Não sei pouquinhas agora, Ah, ok. Na minha vida. íntimo. A Vamos Bela dia. com 11 anos. Bela com 11 anos. Pensaste nisso? A Bela com 11 anos. Eu a pintar o cabelo semana a semana. Por causa da branca. A Clara já meia formada, É, claro, espero que já esteja formada. Daqui a 10 anos, aos 24 anos. dependendo Já do que ela esteja. seguir, não é? Mas espero que já esteja, pelo menos, a acabar qualquer coisa. Não A sei. Bela a pedir o teu cartão de crédito para ir Não, já tenho. Vai ficar, comprar, já tenho conta, portanto. Só lhe dar o cartão mas dela. vai acabar rápido. Não vai, Vai não. acabar porque ela Não vai vai, às não. compras, ela não é Clara. Ah, A Bela vai às compras, vai chegar de Porsche, calma. mas eu também, à Bela, não faço o que fiz com a Clara. Leva o meu cartão e gasta o que quiser. Pois é. Não sei, maluca, não é isso? A Bela já vai dizer, venham amigos, escolham o que quiserem. Mas isso é mais a Clara. É claro, é mais isso. A Bela já não acredito muito que seja assim. É capaz de dar, mas não dar a escolher. Sim, olha, tu resiste. E Mas isso é o que eu quero. se já foste discriminada alguma vez? E porquê? Discriminada. Se já fui discriminada. Sabes que não. Eu na escola sempre fui. Eu na escola sempre fui a. Eu tenho uma personalidade muito forte. E na escola eu sempre nunca deixei que me atacassem, que me colocassem rótulos, nem apelidos, nem alcunhas, nem nunca gostei disso. Então eu também nunca apelidei nem alcunha de ninguém. Nunca. E também nunca deixei que me pusessem nenhuma alcunha a mim. E discriminada nunca fui. Não me lembro. Mas eu acho que não. Eu acho que não. Sinceramente. O que é que mais te marcou na tua vida? Muita coisa me marcou. Mas Quando muita. te fazem essa pergunta, a primeira que te vem à A cabeça. morte do meu pai. Foi o que mais me marcou. Eu tinha 20 anos e não estava nada preparado para aquilo. E é o que mais me dói. Curiosamente, hoje o meu pai e a minha mãe faziam 47 anos de casados, de casamento. E deixa-me fazer contas. Hoje, 47, que é dia 5, ok, gente? Que eles vão ver 5, no domingo. 5 de outubro. 5 de outubro. Há, faz anos hoje também que levei o meu pai ao altar aos 25 anos de casamento. E então, a morte do meu pai para mim vincou muito e o meu pai é muito presente na minha vida. Mas aquilo que mais me marcou em toda a minha vida foi a morte do meu pai. Era um pilar. Marcou-me,
marcou-me mais do que os nascimentos das minhas filhas, a morte do meu pai. Lembro-me muito mais do dia da morte do meu pai do que no dia em que nasceram as minhas filhas. Esse foi o dia mais triste da tua vida? Foi, sem dúvida nenhuma. E qual foi o melhor? O melhor é o nascimento das minhas filhas, as duas. Embora da Bela tenha sido aquele medo, não é? Porque eu estava em risco de vida. Mas sem dúvida nenhuma foi o primeiro olhar para as minhas filhas. O primeiro dia, o primeiro toque. Os melhores momentos das minhas vidas foram esses. Pois. O que é que tu mais prezas? Quais são os valores que mais prezas na tua vida? Família. O nome da família. O não desiludir a minha família. O não desiludir os valores que os meus avós me deixaram. O ser sempre correta. E a minha mãe tem um papel fundamental nesta minha resposta. Vou dizer porquê. Porque toda a minha vida eu fui criada. A Póvoa não é muito grande, não é? E a minha família é conhecida. E a Póvoa, pelos bons motivos. Frisa-se que é pelos bons motivos. Há famílias que são conhecidas pelos maus. A minha é conhecida pelos bons motivos. E eu fui criada a ouvir toda a minha vida que eu sou filha da Clara, então é um passo livre para qualquer coisa. Eu sou neta da Dores e é um passo livre para qualquer coisa. Entendes? Porque sempre foram pessoas muito honradas e muito honestas. Nunca deveram nada a ninguém. Nunca foram faladas pelos maus sentidos. Então, esse é o meu maior medo, é aquilo que eu mais prezo na minha vida. É que um dia a minha filha e as minhas netas ou os meus netos possam dizer a mesma coisa da avó e da mãe. Que quando tiverem 20, que é naquela parte, naquela altura da carvalheira, como eu passei por isso, quando eu tinha 20 anos, eu entrava numa loja, por exemplo, a comprar uma peça, a dizer, tu és filha da Clara. Eu disse, sou. Leva, filha, que eu sei com quem estou a lidar. Entendes? Não quero que a minha filha fique a dever a nada a ninguém, não é? Mas quero que ela tenha essa opção de que sinta o mesmo orgulho que eu sempre senti na minha mãe, nas minhas tias. Eu digo a minha mãe porque é minha, não é? Mas as minhas tias, a minha avó, sintam o mesmo orgulho que eu sempre senti da minha família, que és filha de tal, és sobrinha de tal, és neta de tal, então podes levar o que tu quiseres, que eu sei com quem estou a lidar. Entendes? Isso é o que eu mais prego, é o meu nome. Quando eu digo o meu nome, é a minha família, entendes? Porque não me passa sequer pela cabeça ser conhecida pelos maus motivos. Ou porque devo alguma coisa a alguém, ou porque tenho uma penhora em algum lado, ou porque não paguei a um empregado, ou porque não paguei a um fornecedor, porque isso não pode acontecer. Eu há uns anos atrás, eu tive um café, fechei o café com dívidas com 9 mil euros em dívidas e de um dia para o outro a minha mãe ajudou-me a pagar tudo, principalmente para ficarmos com o nome limpo. Derivado a esse negócio único que eu tive que correu mal, porque eu não reunia as condições para gerir um negócio, que correu mal é que demos lugar ao Cuecas e Cuequinhas com sucesso que tem, onde não, sucesso em termos de não dívida. Não há dívida, muito pelo contrário. Há sempre propostas para créditos, para financeiras. Se nós não tivermos a cabeça no sítio, eu estava carregada de créditos, cartões Gold, porque são-nos dados assim, porque não temos dívida em lado nenhum. Entendes? Ou num fornecedor que ninguém fica a ver nada, nem mais do que um, eu posso ficar se eu quiser. E só o saber que eu posso ficar, que não fico, que não me permito a isso, é muito bom, entendes? Eu quero que um dia mais tarde as minhas filhas passem na rua e digam assim: Tu és filha da Fátima, então podes levar o que tu quiseres, porque eu sei com quem estou a lidar. Isso é o que eu mais prezo na minha vida. E é o meu maior medo, colegas e coleguinhas. Tu sabes, mas muita gente não sabe, entendes? Que é o meu maior medo. Isso está bem assente no nosso dia a dia. Quando há um erro, eu tento pagar tudo, mesmo que o erro não seja nosso, eu tento pagar um erro vosso, um erro nosso ou um erro do cliente. Na dúvida aqui, eu pago para nunca sequer equacionar a hipótese de eu ter ficado a dever um cêntimo a alguém. Então, esse é o meu maior medo e aquilo que eu quero é o meu maior legado, é as minhas raízes, aquilo que eu quero deixar de exemplo para as minhas filhas. Eu posso não deixar herança nenhuma, zero, nem casas, nem carros, nem dinheiro no banco, zero.
Eu quero que as minhas filhas tenham o meu bom nome. Porque se tiverem o meu bom nome, têm abertura para muitas portas. Percebes? Então, esse é sem dúvida o meu maior objetivo. Tu, enquanto mãe, batalhas para que um dia as tuas filhas te definam como? Que um dia que estejam com alguém, ou com o marido, ou com os filhos, que digam a minha mãe era isto. Inevitavelmente pode ser não, vai acontecer, não é? De Claro, um dia, pronto, tu seguires, não é? E as tuas filhas ficarem cá, que supostamente é essa a lei, não é? Vamos nós primeiro e claro, depois os nossos filhos. claro. Eu espero bem Como que quer sim. que elas se recordem? A minha mãe era a minha amiga. Porque eu tive uma infância muito rigorosa. A minha mãe era muito rigorosa em termos de educação. Estávamos numa altura, eu tenho 37 anos, não é? Na minha criação, na minha infância, a educação era bater. Eu não bato às minhas filhas, eu faço o oposto. Não bater e tentar conversar. A Clara está com 14 anos e graças a Deus não dá trabalho nenhum. Mas houve ali umas alturas em que a Clara sentiu medo, sentiu insegurança. Na escola, a Clara, o maior problema dela é se baixar 1% em cada teste. Esse é o maior problema da Clara, que a Clara tem que ser muito boa e tem que ser uma aluna excelente e não gosta de tirar poucas notas. Então, a Clara, eu levo com a Clara com os medos, com as inseguranças. A Clara ainda não entrou na fase dos namoros, dos namorados, percebes? Mas aquilo que eu quero muito que as minhas filhas tenham em mim é que saibam, que eu já provei isso a ela principalmente à mais velha, né, que é a mais nova bocadinho, pode confiar em mim, pode conversar comigo. Que se conversar e se não me mentir e se confiar, pode não haver nenhum castigo. Agora, se me mentir, se não confiar e se tentar camuflar um erro que tenha feito, aí sim há um castigo, inevitavelmente. Não bato, não vou bater, mas há um castigo. E eu pego muito na ferida. Castigo qual é? A Clara gosta de ir passear com os amigos. À tarde ou à semana, quando não tem algo, não vai. Qual é? Internet. Não tem. Telemóvel. Não tem. Entendes? Então a Clara sabe que se não for honesta, que se for mentirosa, vai haver castigo. Mas se for honesta, por muito e por grande que tenha sido o erro, não vai haver castigo, porque o maior castigo é aquilo que ela sente por ela. Entendes? Porque se tu erras, o primeiro juízo de valor do teu erro é teu. Tu, quando erras, tu pensas logo que erraste, não é? E vais ficar aquele peso na tua consciência. Então, o maior juízo e o primeiro juízo de valor é o teu. Em qualquer pessoa, em qualquer erro. O juízo de valor é o teu. Então, esse para mim já é um castigo suficiente se tu assumires o teu erro. Imagina, vou dar um exemplo, para ver se me entendes. Tu quebraste este código. Ele não é teu amigo. Tens duas opções. Chegares ao pé de mim e assumires que o quebraste e assumires o teu erro e as tuas consequências, que podem vir porventura daquilo que tu fizeste, ou esconderes o copo e mentires que não o partiste. Certo? O que é que vai acontecer aqui? Se tu fores sincera e honesta, que é isso que eu quero passar às minhas filhas, eu, como dona deste copo, posso te obrigar a pagá-lo ou não. Mas o que te levou a decidir pelo bem já é, para mim, já é castigo suficiente tu renunciares à mentira, que é o mais fácil, e ao esconder, e assumires porque tens a vergonha, não é? De o teres feito, teres falhado, teres partido. Então, se o juízo de valor já foi feito por ti, já não tens castigo porque tu assumiste. Agora, ao contrário, se tu escolhes o esconder, dizer que não foste tu, vamos sempre descobrir. Vai haver uma altura na tua vida que a verdade vem sempre ao de cima. Isto é clichê, mas é verdade. Vai vir sempre ao de cima a verdade. Então vamos descobrir. Partiste, foste tu. E aqui erraste duas vezes. Partiste e mentiste. Ocultaste, são três. Aí vai haver logo castigo. Mas é inevitável. Vais levar um castigo e onde, se fores honesto, não o vais levar. E é isso que eu quero passar para a minha filha. Para as duas, mas principalmente para a Clara. Foi sempre, a minha vida toda, foi sempre aquilo que eu disse à Clara. Não me mintas. Seja o que for. A mãe está aqui para te ajudar. Seja o que for. E a Clara não me mente. A Clara, muitas vezes, quando é alguma coisa que nunca foi assim muito grave, na cabecinha dela é grave, não é? E eu quero que se mantenha assim. Ela vem a contar-me com medo, com vergonha, daquilo que ela fez, mas conta.
Então, só este processo todo, este processo que ela passou até me contar, já é castigo suficiente. Conta-me e está tudo tranquilo. Não há castigo. Agora, o encobrir e o esconder, isso sim vai ter um castigo. Então é isso. Eu quero que a minha filha faça isso com os meus netos e quero que ela, um dia mais tarde, quando eu já não estiver cá, que ela pense assim: a minha mãe era a minha amiga. Entendes? E que se preocupe também com o nome da nossa família. Isso também é importante, né? Também é importante. Também é, mas pronto. Também é importante. Qual é o teu maior objetivo para elas? Nós sabemos que assim, nós mães, não é? Quem tem filhos sabe, nós trabalhamos muito e lutamos, tanto para conseguir coisas para nós, mas principalmente para eles. Quais são os teus maiores objetivos para os teus filhos? Olha, Tu eu dizes quero. assim, tenho muito medo que isto não se concretize. Eu não tenho. Eu quero que ela seja feliz. As duas. Que sejam felizes e que sejam realizadas. Que façam o que gostam. A minha filha até pode ser jardineira. Se se sentir realizada naquilo que ela está a fazer, que eu faça. E a única coisa que eu quero que sejam é, é que sejam boas a fazer aquilo que fazem. Entendes? O que for predestinado para elas, o que elas escolherem para elas, que seja com consciência e que seja. Claro que isto não vai ser assim, não é? Vai haver muitas escolhas. Eu escolhi ser empregada de mesa e hoje em dia não quero isso para a minha filha. Nem pensar. Se me perguntares qual é a profissão que tu não querias para a tua filha, que ela fosse empregada de hotelaria, empregada de restauração, empregada de cafetaria, de padaria, porquê? Não que seja diminuído. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A minha vida toda eu fui empregada de mesa, empregada de restauração. Muito pelo contrário, até acho um trabalho muito importante e que é muito pouco valorizado. Não quero isso para a minha filha, primeiro porque me saiu do sangue. E eu sei que é uma profissão que, enquanto todos se divertem, tu trabalhas. E eu não quero isso para ela. Foi a minha vida toda, a vida da minha mãe. Fomos sempre assim. Passagem de ano, onde é que estás? A trabalhar. Páscoa, onde é que estás? A trabalhar. Teu aniversário, onde é que estás? A trabalhar. Tudo que era feriado, onde é que tu estás? Estás a trabalhar. E eu não quero que a minha filha passe por isso. Que nenhuma das duas passe. Agora, no que se dispuserem a fazer, que sejam perfeitas, que sejam boas e que sejam realizadas e felizes. Seja a fazer o que for. O que for. Nem que sejam jardineiras, barredores de rua, que sejam felizes a fazer aquilo que gostam. Minha filha quer ser cantora, tudo bem para mim. Quer ser dançarina, está tudo bem. Quer ser barista. Eu não queria muito, porque enquanto todos se divertem, ela trabalha. Mas é uma coisa que te realiza, é uma coisa que te deixa feliz. É aquilo que te completa, que preenche. Está tudo bem. Só quero que elas sejam felizes. Não tenho a ambição de ter doutores. Que a minha filha seja médica, seja advogada. Não tenho essa ambição. Percebes? Porque quantos tu vês que não são felizes? Porque é que há negligência? As pessoas não trabalham com amor. Não são felizes a fazer aquilo. Então, eu não tenho essa ambição. Eu perguntava-me o que é que me quer ser. Ela não sabe. No outro dia queria ser dermatologista. Passou anos da vida a dizer que queria ser veterinário. Então, que vá para a faculdade. Tire um curso. Tire. O curso superior ela tem que tirar as duas. Eu quero que tirem. Que vão. Eu não quero que trabalhem para ele. Eu trabalho para eles. Quero que tirem as duas um curso superior. Porque é sempre importante ter um curso superior. Sempre. Porque tu não sabes o teu dia da manhã. Quero que vão para a faculdade, quero que terminem os estudos, quero que tirem um curso superior. As duas. Agora, não tenho ambição nenhuma que sejam advogados, médicos, nada. Quero que sejam felizes. Principalmente felizes. O que é para ti o amor ao próximo? Sinceramente, sinceramente, assim, para ser o mais sincero possível, hum, hum, para mim é tudo. Porque o que é que te adianta eu ser feliz e o meu próximo não ser? E eu ter e o meu próximo não ter? E isso eu sei que tu entendes aquilo que eu estou a dizer. Não é? Não adianta de nada eu estar aqui, estar bem e estar feliz e aqui ao meu lado o próximo. Porque se o próximo for uma pessoa que eu não conheço, não me vai custar nada porque eu não conheço. Ou se eu não consigo atingir, se eu não consigo alcançar aquela pessoa, eu não conheço. Estás-me a falar próximo, para mim próximo é perto, é chegado. Entendes? Não quer dizer família chegada, mas o próximo, que eu convivo diariamente na rua. Então,
amor ao próximo. Se ele não estiver bem, se eu puder ajudar, é uma coisa que eu vou sempre fazer. Sempre. É ajudar. Agora, se eu puder manter feliz, ou se eu puder fazer feliz de alguma forma, eu vou fazer. Sempre. Não é para ficar politicamente correto, mas, sinceramente, é assim que eu sou. Percebes? E tu concordas comigo? Concordo, mas acho que assim, não, a tua resposta não abrangiu tudo aquilo que tu fazes. Porque, como tu disseste, para ti o amor ao próximo é alguém que esteja perto de ti. Mas nós sabemos, pelo menos quem aqui está, e nós vemos várias pessoas entrarem aqui que nós nunca vimos e que chegam assim, menina, eu estou cheia de fome, eu tenho filhos, eu tive um problema, tive um acidente, como aquela senhora que vendeu os panos, tu chegaste a vender também, ofereceste meios de partidas, que ela disse, eu não tenho como trabalhar, eu recebo muito pouco ajudas, eu tenho filhos, eu preciso de criar. E para mim, ver uma pessoa assim, a vir pedir, que para mim é a coisa mais difícil que há, é eu ter que pedir a alguém porque eu não tenho como alcançar, e tu dás. E se calhar até dás mais que aquilo que a pessoa te está a pedir. A outra senhora que vem aqui e te diz: Olha, menina, eu preciso muito de comer. Uma velhinha que veio aqui e disse: Estava cheia de fome. Tu pegas e dás o dinheiro. Vem, se calhar, passas na rua, vês alguém que está com necessidade, vais e dás. É a mesma coisa que tu já fizeste de dar comida aos sem-abrigos, de procurar abrigo para as pessoas. Muita gente não sabe desse projeto que tu tiveste. Se quiseres falar um bocadinho também, para, Vamos falar. senão. Já está arquivado, está parado. Éramos 4 no projeto, era eu, Carlos e mais um casal. No Noites Iluminadas toda a gente conhece, né? Muita gente, abrangiu muita gente, era um grupo solidário, atingimos e abrangimos muita gente, mas é um grupo que está arquivado porque também derivado do nosso trabalho, da vida, que se separou. Antes de se ter separado também já tínhamos arquivado, porque com o trabalho é tanto que não dá para. Nem sempre é possível. Mas consegues fazer sempre, caridade. Sempre, consegues sempre. E isso Uma faz cliente, uma cliente que não te pode pagar trocas por bombons, outra cliente que não te pode pagar trocas por bombons, e em vez de pagarem com dinheiro, pagam por aquilo que sabem fazer. Há sempre maneira de poder. Então, se eu hoje posso, um dia que eu não posso, sabes? E eu penso, e isto está muito assente na minha cabeça, e tu sabes, se eu tenho, é porque Deus me capacitou para ter. E se eu posso ajudar, é porque Ele já me deu para eu ajudar. Então, se partimos desse, se partes desse pressuposto, não te custa nada ajudar. Porque se tu pensares da forma que eu penso, eu sei que tu pensas, se tu pensares da forma que eu penso, que quando Deus está e te dá mais, não é para ti, é para tu distribuires, pensas assim, não te custa nada distribuir. O que é que te custa, não é? Já te deu para isso? Já te deu para isso? Então é aquele tipo de coisas que a Carla, por exemplo, a Carla como tu, não é? É muito espontânea nas reações dela. E tu foste dar, e tu fizeste isso. Prima, a sério, tu não existes. Se existe, é assim que funciona. É assim que tem de ser, porque se não for assim, se tu não des e se arrecadares tudo para ti, um dia Deus deixa-te dar, para que é que dá sem tu dares? Não faz sentido. Só faz sentido assim. Um dia, quando isto acabar, eu estou rica. Zero. Estou não. Mas estou rica em experiências, estou rica em amor, estou rica em pessoas. Só assim faz sentido. Para mim, na minha cabeça. E é um exemplo que também dás às tuas filhas. Também é. Também E é. creio que crescem muito com isso, em ver que podem trabalhar para ter tudo o que querem, mas também podem ajudar os outros. Porque um dia podem não ter e vão precisar quem os ajude. Sem dúvida, eu precisei. Eu precisei, e é uma das coisas mais patentes na minha vida. É aquilo que eu digo, quando as pessoas dizem, dona Fátima, obrigado, eu disse, obrigada, porque eu também já pedi. Não pedi às portas, né? Mas pedi à minha família, aos meus familiares, à minha mãe, em inícios de vida, que me ajudasse. Não acabei de falar agora num negócio que deu errado, quem me ajudou foi a minha mãe, entendes? Então eu também já precisei, também já pedi. Se hoje em dia eu posso, se hoje em dia tenho uma vida estável para poder ajudar, um dia também já pedi. Sei como é passar pelo constrangimento de termos que pedir à mãe, ter que pedir à tia.
até pedir ao primo, sei o que é passar por esse constrangimento. Então, tento com que, quando eu o faço, não fiquem constrangidos. Que eu consigo quebrar assim logo o gelo e tipo, está tudo bem. Nem vamos falar sobre isso. Já passou. Agora, para concluirmos, o que é que a Fátima de agora diria à Fátima de há 20 anos atrás? Dá 20, com 17. Dá 20 ou dos piores momentos, exceto o do teu pai, não é? Porque foi algo que aconteceu, não foi por alguma atitude tua, que tu dissesse assim, eu acho que eu vou morrer, eu não aguento isto. E agora onde estás? O que é que tu lhe dirias? Qual era a palavra que tu lhe darias? Vai passar. Vai passar. Vai passar. E eu penso muito isso também, quando me acontece alguma coisa, porque não estamos livres do que nos acontece diariamente coisas, não é? E aquilo que eu sempre disse, principalmente a partir do falecimento do meu pai, é amanhã dói menos que hoje. Hoje dói isto tudo, amanhã vai doer menos. E no meu dia a dia é assim. Não tenho, não tenho, não tenho que lidar, nem tenho que levar com tanto murro no estômago como levei no ano passado, em novembro e em dezembro, que levei com muito murro, muito no estômago. E que eu sempre pensava para mim, amanhã vai doer menos. Amanhã vai doer menos. Eu tive algumas fases da vida bem complicadas, em que foi sempre esse o objetivo. Amanhã vai doer menos do que hoje. Por muito que tu sofras hoje, tu automaticamente defendes, o teu corpo defende, faz coisas inimagináveis. Então amanhã vai doer menos. Sem dúvida nenhuma, amanhã será sempre menos. E amanhã tu pensas que amanhã vai doer menos. E um dia deixa de doer. E um dia só fica ali um formigueirozinho e vais pensando com nostalgia, tanto na morte como nas perdas, como em tudo. Um dia vai doer menos. E um dia deixa de doer, fica só ali aquele formigueiro. Nunca esqueces. Que é uma coisa que as pessoas erradamente pensam que vais esquecer o que te feriu. Tu nunca esqueces, tu podes perdoar. Toda a gente. E para mim, sem falsas modéstias, que não venham dizer que, eu esqueço tudo. Não. Ninguém esquece o que lhe feriu. Ninguém. É ciência. Ninguém. É fisiológico. Tu não esqueces o que te magoou. Tu não esqueces o que te fez muito feliz, hiper mega feliz, e não esqueces quem te magoou. E o que te magoou, o que te levou à dor. Entendes? Mas consegues conviver com ela. Porque também é uma questão fisiológica. Também é uma questão do teu dia a dia. É uma defesa do teu corpo. Consegues arrumar aquela dor ali e conviver com ela. Mas nunca esqueces. Achas que o teu pai tem orgulho de ti? Eu acho que Agora. agora, eu sinceramente acho que o meu pai ia ficar muito orgulhosa da mulher que eu me tornei. Acreditas que ele te acompanha? Sem qualquer dúvida. E acredito ainda mais que ele um dia vai dizer. Se já me faz. Obrigada. Acabamos de chorar as flechas. Tenham gostado, que todas as vossas dúvidas tenham sido respondidas, ficaram a saber e a conhecer um pouquinho mais da Fátima e do Cuequinhas. Agora, por favor, partilhem, coloquem like na página, no YouTube, partilhem muito o vídeo, ativem as notificações, aí um sininho que tem por aqui em baixo, alguns. Ao lado do botão de subscrever, cliquem para receber todas as notificações. Não se esqueçam, todos os domingos sai um novo podcast. Queres dizer alguma coisa? Nada. Deixa tu. Acabamos comigo.